Vamos abrir a Bíblia, se você tem a sua Bíblia, nós vamos estar nos debruçando mais sobre o texto de João, e eu quero já dizer de que o que eu estou usando são as lições da Escola Dominical, lá do Brasil, da Assembleia de Deus, como base, mas não porque eu realmente fui a ela, mas ao orar durante a semana, olha só como o Espírito Santo trabalha. Olha só como é que o Espírito de Deus fala às nossas mentes e aos nossos corações. Eu estava orando e dizendo, Senhor, o que é que eu vou falar? Porque estávamos ensinando ainda sobre cristologia e falando sobre todos os temas que nós passamos nessas últimas semanas falando sobre Cristo, e eu estava querendo falar alguma coisa mais, mas quando eu fui escovar os dentes pela manhã, eu estava ali no banheiro e veio fortemente no meu coração para falar sobre o Espírito Santo, e eu disse, não, mas a minha igreja já sabe, nós já falamos muito sobre o Espírito Santo, e veio mais uma vez forte no meu coração, dizendo, fale sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu disse, mas o meu povo já conhece, já sabe isso, e olha de que eu fiquei com isso na cabeça e peguei a lição. E quando abri na primeira página o tema, a pessoa do Espírito Santo. E é por isso de que, obedecendo à voz do Espírito, queremos falar nesta noite exatamente sobre a doutrina da pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e nós queremos lançar agora, compartilhar convosco no ecrã, o estudo que eu já enviei a você, se você tem em casa, se imprimiu, claro que fica à vontade para ler, mas se não tem, está aqui no ecrã, nós vamos seguir o estudo, e como eu tenho muitos versos, eu vou pedir a vossa ajuda, tá bom? Se eu chamar o teu nome, presta atenção. Claro que não vou chamar o nome de todos, mas se eu chamar o nome da Dúnia, do Gegé ou da Catarina, pronto, quem seja, então saiba de que eu quero que você leia o verso que está aí no estudo, que está no ecrã, e se você puder ler e pôr já o seu microfone e ler conosco para não perdermos tempo, será muito bom, e assim compartilhamos a leitura da Palavra de Deus, porque quando nós estamos numa noite de ensino, é importante entender de que nós não nos baseamos sobre a minha opinião, sobre a opinião do presbítero Arlindo, que também ensina, sobre a opinião do diácono Samuel, ou de alguém, não. Nós nos baseamos na Palavra de Deus, tá bom? Então, vamos fazer isso, vamos cooperar e, claro, se alguém livremente achou o texto e põe o microfone, pode ler sem problema nenhum, não há aqui escolha entre um e outro, todo mundo pode cooperar, todo mundo pode ler, simplesmente peço-te que ao finalizar a leitura, você ponha silêncio para nós não estarmos ouvindo ruídos que possam haver atrás. Claro, por causa da diferença de horário, é capaz até que a gente ouça algum galo cantando em algum lugar ou coisa assim. Portanto, vamos entrar aí no estudo já. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. E eu escrevo aqui e quero dizer o seguinte, de que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, e já agora, para você que é novo, você que está começando agora, o que é que significa pentecostais? A palavra Pentecoste vem de uma terminologia grega que indicava uma festa hebraica que era 50 dias depois. Então, depois da Páscoa, 50 dias depois, tinha uma festa que era do movimento das frutas, um agradecimento pelos vegetais, a colheita. Naquele dia, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo desceu como promessa agora concluída pelo próprio Cristo, que disse: se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador.
Então, paracletologia é o estudo que apresenta a pessoa do Espírito Santo não apenas na Trindade, mas apresenta a pessoa do Espírito Santo com o fruto que emana em nossas vidas, e é também o estudo que apresenta o dom do Espírito Santo como manifestação no cristão, e cuja manifestação não é para outra razão, senão para que o evangelho seja pregado e a igreja tenha poder e capacidade de, assim, promulgar aquilo que é a vontade de Deus na terra, de propagar aquilo que é o benefício do reino de Deus, e assim a igreja ser estabelecida conforme Deus quer, conforme Cristo executou na cruz e conforme o Espírito Santo nos ajuda a ir a lugares especiais, de maneiras especiais, para que todos ouçam. Então, Pentecostes tem a ver com isso. Pentecostes tem a ver com a descida do Espírito Santo, e nós que cremos na descida do Espírito Santo, na pessoa do Espírito, e cremos no fruto do Espírito, e cremos na atualidade dos dons, nós somos chamados de pentecostais, ok? Isso no contexto eclesiástico, no contexto das denominações cristãs. Não vou me deter aqui, deixe-me passar para frente. Qualquer manifestação dele aqui é do Espírito Santo, deve estar baseada nas Escrituras. Por que é que eu digo isso? Isso é muito importante, não vou falar muito hoje, mas lá na frente, na próxima quarta ou na outra, quando nós falarmos sobre manifestações, é importante. Essa frase aqui é muito importante e eu quero que você sublinhe aí no seu, na sua apostila, no seu manual. Se você tem isso agora em PDF e você quer que eu te envie em Word, me pede que eu te envie em Word, você pode acrescentar, você pode fazer comentários, mas se você está fazendo anotações, anote isso aqui, é muito importante, essa frase é muito importante. Qualquer manifestação do Espírito Santo deve estar baseada nas Escrituras. Por que é que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele tem capacidade até de se transformar num anjo de luz. E porque Satanás tem capacidade de imitar aquilo que é de Deus, e alguns, inevitavelmente, pela sua imaturidade, podem até cair na esparradela, cair na armadilha do inimigo. E eu diria aqui de que, às vezes, há pessoas que chegam em nosso meio, na igreja, no meio dos cristãos, no meio do culto, e não são cristãs, mas que têm pactos com Satanás, que têm pactos com benzedeiros e com sangomas, olha, com feiticeiros, etc. Há destas pessoas que chegam no nosso meio e fazem manifestações e que parecem com manifestações do Espírito, mas se você tem o dom de discernimento do Espírito, vamos falar sobre isso depois, se você entende de que o Espírito Santo trabalha dentro daquilo que é as diretrizes, uma palavra linda em inglês é guidelines, ou seja, dentro da palavra, dentro daquilo que é dele. Então você vai entender de que mesmo de que o Espírito Santo tenha liberdade, total liberdade de se manifestar, ele nunca fará nada contrário à sua própria palavra, porque ele é Deus. Ok? Muito importante isso. Eu creio que você já fez suas anotações já agora na introdução como coisa muito importante. E eu digo aí, foi o próprio Jesus que pronunciou-se acerca de sua, mais uma vez, do Espírito Santo, interação e manifestação em nosso meio. E é onde nós queremos ir. Vamos lá. João 14, eu vou ler esses primeiros versos aí para você. É João 14, 16, 18... depois o 26, e depois nós vamos para João, no seu capítulo 16 e verso 14. Então, João 14 diz o seguinte às Escrituras, no seu verso 16. Olha só.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra consolador em grego é paráclito. Por isso, o estudo sobre o Espírito Santo é paracletologia, ok? Consolador aí tem a ver exatamente com aquele que apoia, aquele que dá o ombro para consolar, aquele que anima, ou seja, consolador aí, porque Jesus era ou foi o primeiro consolador e ele agora dá o outro consolador, outro falando da mesma essência, falando da mesmo caráter, falando da mesma substância, e eu falo sobre isso mais na frente no estudo. Muito bem. E ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Por quê? Porque Jesus não ia ficar conosco para sempre. Jesus ia estar naquele momento, ia ascender aos céus e só voltará no momento do arrebatamento da igreja. Por acaso, hoje recebi um pedido para explicação acerca de escatologia e de grande tribulação, porque estavam fazendo um estudo acerca do fim dos tempos. E eu falava a eles, e poderei comentar alguma coisa no fim desse estudo sobre o Espírito Santo, de que quando Jesus volta, o Espírito Santo sobe com a igreja, ou seja, o Espírito Santo não fica aqui na terra porque ele ficará conosco, mas o para sempre aí não significa para sempre na terra, para sempre conosco. E aonde a igreja está, o Espírito Santo está. Aleluia! Então preste atenção, aonde você, igreja, estiver, o Espírito Santo está contigo. É importante você entender isso. Você não deixa o Espírito Santo e o Espírito Santo não te deixa. Ele está sempre contigo. Mas, pastor, uma pergunta. Se eu me desviar, o que acontece? Poderemos falar sobre isso depois, se você tiver essa pergunta, se alguém tiver essa dúvida. Deus, ou melhor, Cristo, através de João, ele explica aí dizendo, o Espírito Santo estará para sempre convosco. Portanto, a Bíblia diz no verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Importante isso. Eu falo isso agora com muita característica, porque há alguns que, infelizmente, estão pregando por aí de que, porque Joel disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, significa de que um bandeiro pode receber, o católico pode receber, olha, o muçulmano pode receber, porque Joel falou sobre toda a carne. Oh, meu Deus do céu. Ok, vamos entender uma coisa aqui. Quando Joel fala sobre toda a carne, ele está fazendo a separação de judeus e gentios. E o Espírito Santo, que foi dado agora aos judeus, à nação de Israel, e foi dado agora sobre os discípulos que eram judeus. Joel diz, o Espírito Santo não ficará apenas, me permita agora parafrasear, só sobre os judeus. Será sobre toda a carne, ou seja, sobre os gentios também. E é por isso de que lá em Atos capítulo 15, a Bíblia fala de que os discípulos se reuniram e disseram, olha, como é que nós vamos negar o batismo nas águas aos gentios se eles foram batizados no Espírito Santo? E temos aí a evidência em Atos. E depois Paulo pergunta e fala sobre isso. Ele pergunta, a primeira pergunta que vai é, vocês foram batizados no Espírito Santo? E alguns disseram, não, nós fomos batizados no batismo de João ainda. Era o batismo nas águas de preparação do Messias. Então, eles tinham de ser batizados agora nas águas, e o Samuel vai pregar sobre isso agora no domingo. Quero te convidar para você estar conosco nesse domingo aqui em Pretória, e se não tiver uma maneira de estar conosco em Pretória, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, vamos falar sobre batismo. Ou seja, Paulo, então, ensina sobre o batismo do Espírito Santo, e orando sobre eles, a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo. E quem é que batiza no Espírito Santo? Jesus. Jesus batiza no Espírito Santo quando eu te batizo nas águas. E o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Ou seja, é o enxertar. Ou seja, tudo isso para dizer o quê? A Bíblia Sagrada diz que o mundo não o pode receber porque não conhece. Não existe esse negócio
de gente que não é crente, que não é lavada, que não é redimido, que não é transformada, receber o Espírito Santo. Isso é conversa de demônio, viu? Cuidado com isso. A doutrina é a seguinte: se eu tenho Cristo agora, eu sou regenerado, e o meu corpo foi tirado tudo que não prestava. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo vem agora e me lava, me limpa, me purifica, e agora eu sou templo do Espírito Santo. Lembro que o nome de família aí do Espírito é Espírito Santo, santo, o que significa de que ele não pode habitar em templo cheio de demônio, em templo cheio de coisa ruim. Ele pode convencer, ou seja, está do lado de fora. Ele pode, e nós vamos ler o texto, fazer tudo isso para te trazer ao conhecimento da palavra, mas batizar no Espírito Santo, de maneira nenhuma. Olha aí o que a palavra continua dizendo. Mas vós o conheceis. Quantos conhecem o Espírito Santo aí? Dá um thumbs up, diz alguma coisa, porque é verdade, nós conhecemos o Espírito Santo, tá bom? Nós sabemos quem ele é. E estará com vós. Olha o verso 26 agora, vamos continuar a leitura. Estou apenas na introdução, misericórdia. Mas aquele Consolador, ele dizendo mais uma vez, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, ele está falando agora com os discípulos, por causa daquela questão, daquele momento de que, na realidade, eles ouviram, mas não havia lugar para escrever, não havia. Eu estou aqui com 2 telemóveis, o celular no Brasil, né? Com laptop. Não, eles não tinham nada, eles aprendiam e ouviam, e a Bíblia diz, Jesus falou para eles, o Espírito Santo vai vos ajudar a lembrar. Eu perdi até a folha aqui, misericórdia. Vai vos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, isso para dizer o quê? Isso para dizer de que a função do Espírito Santo era ensinar, era lembrar a igreja. E já agora, eu quero te dizer que ele continua dizendo e fazendo isso. Quando nós terminamos, quando nós apertamos aqui o end transmission, quando nós terminamos a transmissão e você vai para a cama e amanhã você está no trabalho, o Espírito Santo vai continuar a te lembrar de tudo aquilo que nós falamos aqui, porque o Espírito Santo habita em você. Ainda em João 16, folhei um pouquinho para frente, João 16, no verso 14. Olha aí, ele me glorificará. Jesus falando acerca do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo fizer numa manifestação ou em um fruto tem de glorificar a Jesus. Se não glorifica, não é Espírito Santo. Se não traz glória a ele, a Jesus, não é o Espírito Santo. Pode ser do homem, mas não é do Espírito Santo. Então vamos entender que tudo aquilo que é manifestação, tudo aquilo que é dom, tudo aquilo que é dito em nome do Espírito Santo, tem de glorificar a ele. Mais uma vez, 16:14, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Palavra do Senhor. Com esse texto, queridos irmãos, vamos entender o primeiro ponto aqui, que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E eu tenho 3 pontos aqui para compartilhar convosco. É a divindade, a personalidade e os atributos divinos. A sua divindade, a sua personalidade e os seus atributos divinos. Sobre a divindade do Espírito Santo, que para alguns de nós é muito fácil, é muito simples nós até falarmos e coagitarmos em nosso pensamento sobre Trindade, mas a verdade é de que algumas vezes nós temos algumas dúvidas sobre a divindade e sobre a Trindade, ou a pessoa do Espírito Santo na Trindade. E é por isso de que alguns de nós, às vezes, podemos ficar à mercê de uma igreja que anda por aí, que já existe há 200 anos, e de que ela nasceu lá nos Estados Unidos, e nasceu do Adventismo do sétimo dia, e de que os seus estudos foram baseados em algumas propostas
e de que essas propostas, como não coube nas Escrituras, eles fizeram a sua própria Bíblia, e a sua Bíblia dá apoio à doutrina que diz que o Espírito Santo não é Deus, e que Jesus não é Deus, e de que nós não podemos dar sangue, e de que nós não podemos isso nem aquilo. Vocês sabem quem são, de quem eu estou falando aqui. Então, cuidado quando esses, com um livretozinho muito bonito, lhe oferece para falar sobre o Espírito Santo. E já agora, me permita dizer o seguinte, você que é versátil no Google, na pesquisa de internet, não simplesmente escreva o que é o Espírito Santo e o Google te manda alguma coisa. Você tem de saber qual é a fonte daquilo que você está lendo. Porque o Google vai mostrar muita coisa. E, às vezes, ele vai mostrar assuntos do Espírito Santo que vem dos Adventistas, que vem dos Testemunhos de Jeová, depois dos Mórmons, e você pode ler coisa que não cabe dentro das Escrituras. Cuidado com isso. Nós estamos estudando hoje de acordo com as Escrituras. Então, a divindade do Espírito Santo nas Escrituras é absoluta e ela é revelada na Bíblia Sagrada. E essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos, desde o início da igreja. Essa verdade está clara na fórmula batismal, porque quando se batiza, qual foi a fórmula que Jesus deu? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, põe os três alinhados ali. Então, ali vemos também o apóstolo usando alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Quem puder ler 1 Coríntios 3,16, põe o seu microfone e leia para nós. Eu vou continuar aqui, tá bom? Mas quem puder ler, por favor, abra sua Bíblia e leia 1 Coríntios 3,16. Também a Vânia fala aqui em 1 João 3,7, de que três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Muito bem. Ora, sobre a personalidade, e já agora, se você encontrou 1 Coríntios 3,16, faça isso, abra, põe o seu microfone e leia para nós 1 Coríntios 3,16. A personalidade do Espírito Santo é o seguinte, é de que para um ser considerado uma pessoa, para um ser uma pessoa, ela tem de agregar três qualidades. E essas três características é a volição, ou seja, ter livre-arbítrio, ter vontade própria. Tem de ter sentimento, ou seja, emoção. Você sente. E ter intelecto. Tem de pensar. Essa é a diferença entre nós e animais. Essa é a diferença entre nós e os vegetais. É de que uma pessoa, eu não estou falando de um corpo, estou falando de uma pessoa. Ela tem volição, tem sentimento e tem intelecto. E sobre isso, nós poderemos ver mais abaixo, porque vou ter os textos lá embaixo. O Espírito Santo, então, não é, permita-me te frasear aqui e olhar no teu rosto dizendo, o Espírito Santo não é uma energia cósmica. O Espírito Santo não é uma força do universo. O Espírito Santo não é simplesmente uma teofania da pessoa do Pai. O Espírito Santo, queridos irmãos, é Deus e, portanto, é Senhor. Quando você fala de Jesus como Deus, você fala do Espírito Santo como Deus. Quando você glorifica o Espírito Santo, você glorifica ao Cristo. E toda a glória vai a Cristo e Cristo dá ao Pai. Mas os três são um na Trindade. Eu digo sempre que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não força ninguém. O diabo não. O diabo, ele arromba, ele quebra, ele rouba, ele faz o que puder para entrar onde não é convidado. Mas não é verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é cavalheiro e, portanto, ele manifesta-se com ética e ele manifesta-se também com tudo aquilo que nós chamamos de cordialidade. Sendo assim, qualquer manifestação espúria ou qualquer manifestação fora do normal deve ser analisada
E digo, deve ser julgada, porque Paulo fala que nós devemos julgar as profecias. E, portanto, não devemos aceitar toda e qualquer manifestação só porque foi feita dentro de uma igreja como se fosse manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele é cordial, ele é ético, ele glorifica Cristo, ele traz toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não ouvi alguém ler 1 Coríntios 3,16. Será que alguém pode ler? Para que eu não fale sozinho nesta noite. Adiante, Sônia. A Sônia tirou o som para ler, mas não está lendo. Não sei se ela vai ler ou não. Muito bem, eu não quero perder o tempo, mas se puder ler, eu agradeço, tá bom? Muito bem, quais são os atributos divinos? Vamos falar sobre atributos ou características. Já está lá, Sônia? Eu estou vendo que tem o microfone ligado, mas não estou ouvindo tua voz. Muito bem, atributos divinos. Os atributos divinos estão em duas partes: os incomunicáveis, ou seja, aqueles que são eternos, e aqueles que são comunicáveis, aqueles que passam adiante. Os incomunicáveis é que o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é eterno, ok? Então, como Deus Pai, como Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo pessoa, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, e ele é eterno, ou seja, ele não foi criado, ele não veio antes, nem veio depois, ele é eterno. E temos aí o texto, Romanos 15, 19, Atos 20, 23 e Hebreus 9, 14. Se alguém puder ler, como eu disse, põe o seu microfone e leia e coopere. Você não vai me atrapalhar, você vai me ajudar. Eu te dou a oportunidade e você pode ler comigo e pode coparticipar na fala nesta noite, tá bom? Então, vemos aqui, recapitulando, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vemos a sua divindade, ele é Deus, ok? Vemos a sua personalidade, ele é uma pessoa, e os textos vão estar lá embaixo, porque há muitos textos, e é sobre isso que nós estamos falando. E depois existem, então, seus atributos divinos. E os atributos divinos são aqueles que são incomunicáveis e os outros comunicáveis. Incomunicáveis são os atributos eternos, aqueles que é só para Deus e não passa para ninguém. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é eterno. E os comunicáveis são aqueles que ele passa para frente, são aqueles que ele pode dar, que é santidade, que é a verdade, sabedoria, amor e justiça. E os versos vários estão aí embaixo. Tá bom, queridos irmãos? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida até agora? Não quero falar e depois você se perde pelo meio do caminho. Mas se houver alguma pergunta, por favor, você sempre pode escrever a sua pergunta no chat. Por favor, não me envie pelo WhatsApp, porque eu não estou prestando atenção no WhatsApp, mas me escreva no chat e eu poderei, então, responder a tua pergunta se ela for cabível ao tema que nós estamos aqui falando, tá certo? Muito bem, Sônia. Estás pronta para ler? Queres ler ou não? Sim, pastor, consegue me ouvir agora? Sim, com certeza. Adiante. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muito bem. Então, ele usa intercaladamente Deus e Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então, ele comprova aí, só nessa leitura, que ele é Deus.
Muito bem. Outro irmão que tenha encontrado outro texto e que gostaria de compartilhar a leitura do texto que está em Romanos, ou em Atos, ou em Hebreus, para assim ouvirmos a leitura da palavra. Se for o caso, simplesmente põe o teu microfone e leia o texto, não há dificuldade nenhuma, eu te darei a oportunidade. Para não perder tempo, eu vou passar para frente, ok? Mas se houver alguma pergunta sobre o tema, então, por favor, escreva no chat, estaremos respondendo. Vamos falar, então, no segundo ponto desta noite, que é o Espírito Santo na Trindade. E 1 João, a primeira epístola de João, no seu capítulo 5, é um texto que eu quero ler aqui para você, diz o seguinte, olha o que é que diz 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Foi o texto que a Vânia propôs anteriormente, lá no chat, e que eu ponho aqui para que você entenda um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo na Trindade. E deveria agora explicar um pouco, ou falar um pouco sobre a Trindade. Alguns dizem que a Trindade é como se fosse uma mão, olha a mão e tem aqui 5 dedos, mas isso na realidade não é Trindade. Outros dizem que a Trindade é como um trevo, é uma flor de 3 pétalas, mas na realidade não é isso. Porque a Trindade não é um Deus com 3 cabeças, não é um Deus com 3 partes de corpo, não é isso. A melhor maneira, eu sempre expliquei isso aqui para o meu pessoal em Pretória, a melhor maneira de nós entendermos Trindade seria entender aquilo que nós somos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem falando sobre a nossa estrutura triuna e a semelhança em função daquilo que são as características dos atributos que eu já aqui nomeei e que nós perdemos no pecado de Adão, mas que é restaurável quando você aceita Jesus como Salvador e ele faz um trabalho em tua vida. Então volta a santidade, volta o amor, volta a justiça, volta a sabedoria, etc. Mas o que acontece é de que eu, quando fui criado em Adão, Deus sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele cria Adão agora em Adão corpo, Adão alma e Adão espírito. Eu posso me separar do meu corpo, mas apenas na morte. Porque a minha alma e o meu espírito voltam para Deus, mas o meu corpo fica na terra. Mas Deus, ele é eterno. E ele sempre foi e sempre será Deus em Trindade. Mas na manifestação do ministério do Pai, o Pai desceu ali naquele momento do Monte Sinai e fala. E a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e a Bíblia fala de que ele viu como que como dizemos no português de Portugal, de raspanete, né? Ele viu não na sua intensidade, não em toda a sua glória, mas viu ali a glória do Senhor, o que nós chamamos no hebraico de Shekinah. Quando vem Jesus, a Bíblia diz de que o povo lhe toca, tocamos na palavra da vida, ouvimos, o conhecemos. Foi o momento do ministério da segunda pessoa da Trindade. E ele agora sobe, está com o Pai, sentado à direita de Deus Pai, e ele agora nos envia o Espírito Santo, então, e o Espírito Santo está agora, nesse momento, em nós, conosco na terra. Mas ele é Deus, ou seja, os 3 são um. Portanto, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, desde o início, aparece ao lado do Pai e de Cristo, lá em Gênesis 1 e 2, onde fala sobre a criação e o hebraico fala exatamente isso, façamos. Eu estava ouvindo um estudo no outro dia de um pastor messiânico, de um rabi, e ele dizia algo muito interessante, ele dizia de que, e eu creio que Samuel também conotou isso, ele disse de que os judeus, os rabis judeus, dizem de que houve um erro quando escreveram isso. E existem outras propostas, mas a realidade é de que no hebraico está ali dizendo, façamos o homem. Alguns até dizem de que ele estava falando para com os anjos. Não, a Trindade estava ali. Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo, porque eles são comunicáveis. Façamos homem. Então o Espírito Santo estava ali e foi fundamental na preservação do mundo. Diz Salmo 104, verso 30, e ainda em Gênesis fala sobre isso, de que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Face do abismo aí tem a ver com o caos, daquilo que aconteceu depois do pecado, ou seja, ele preservou toda a criação. Ele é igual ao Pai e é igual ao Filho em sua substância. Ele não existia antes, nem foi criado depois. Ele coexiste eternamente com Deus Pai e Deus Filho. Então, esta é a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Teologicamente, o que nós dizemos acerca do Espírito Santo é de que ele teve sua participação na criação e manutenção junto com o Pai e com o Filho. Ele tem o seu ministério ativo hoje na dispensação da graça até o regresso da igreja aos céus no momento do arrebatamento. Ora, o que é que significa dispensação da graça para os que são novos? Se fizéssemos uma linha e entendêssemos de que logo no início desta linha está a criação, o que os homens da teoria da evolução chamam de Big Bang, ou seja, uma explosão espontânea, que nasceu do nada e surgiu do nada, e do nada tudo foi feito. E não se pode explicar esse nada que criou nada, que do nada veio e do nada começou a existir. Quando os cientistas olham para a dinâmica de tudo aquilo que existe, precisa-se dizer de que há uma inteligência por trás de tudo que existe. Essa inteligência é chamada de Deus, cujo Deus os cientistas ateus não aceitam. E por isso, eles têm de comprovar tudo que existe por alguma razão ou raciocínio irrelevante, como uma explosão do nada, onde do nada tudo veio a acontecer. Ora, se Deus então cria o homem, essa primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência. Depois temos outras dispensações no meio, depois a dispensação da lei, onde Deus dá a lei ao homem. Estamos falando aí agora do primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, etc, 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 até chegar Cristo. Estamos falando aí de 2.000 anos, mais ou menos, ou 3.000 anos, mais ou menos. Quando chega agora Cristo, esta dispensação que começa com Cristo até hoje, que nós estamos vivendo, esses 2.000 anos, é o que nós chamamos biblicamente, teologicamente, de dispensação da graça, onde Deus usa da sua graça para salvar o homem. E o homem não é salvo em função, já falamos isso nas quartas-feiras passadas, dos seus méritos ou das suas obras, mas por causa da graça de Deus, por causa da fé na obra vicária do Filho de Deus. Então, o Espírito Santo está conosco hoje. Quem pode dizer amém, me dá um thumbs up. Quem pode dizer amém, dá uma salva de palmas. Quem pode dizer amém, escreve aí no chat também, porque o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E se ele está conosco, ele não está apenas conosco na igreja, ele está conosco na terra, o que significa de que aonde há caos, você encontra o Espírito Santo. Aonde há confusão, onde há problema, onde há tristeza, o Espírito Santo está ali. A palavra em inglês seria hovering, ou seja, pairando, está em cima. Mas está fazendo o quê? Vendo o que necessita para trazer homens, para tocar no teu coração, para você lá ir. Para ir ali onde está o boteco, o bar, o prostíbulo. Ir ali onde há estrupo, onde há maldade, onde há fome, onde
É isso que é chamado obra missionária. Os missionários, os pregadores, os evangelistas fazem isso. A igreja faz isso. A igreja é movida pelo Espírito Santo não para ficar dentro de quatro paredes, para cantarmos que bom é Jesus e que bom nós somos e quão santos nós somos. Não, 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 não. Esquece disso, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós para nos fazer entender que há uma necessidade em outro lugar do mundo que precisa da palavra. E é por isso de que os discípulos saíram por todos os cantos da terra pregando a palavra. É o que diz o último capítulo do livro de Atos. E aí o problema é de que hoje nós nos encontramos tão afáveis, tão bem, e a internet está aí, e graças a Deus por isso, mas olha, missiologia é a razão do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E se o Espírito Santo está no mundo, ele está ativo para fazer tudo aquilo que ele quer fazer, não só pela Assembleia de Deus, e eu sou assembleano de terceira geração, então ninguém fale mal disso, porque a questão é exatamente essa, e obrigado, Vânia, ela está explicando aí de que no hebraico, é bom ter uma professora de hebraico aí, né? Ela diz de que significa pairar, ou pairar significa, perdão, no hebraico significa chocar, é como uma galinha que choca, protegendo ou mantendo. Obrigado por isso, Vânia. Então, o que acontece aí é de que se o Espírito Santo está conosco, ele está fazendo exatamente isso. Ele não está apenas cuidando da igreja, apoiando a igreja, animando a igreja, batizando no Espírito Santo, mas ele faz tudo isso para que a igreja esteja na vanguarda para trazer o evangelho para aqueles que precisam de ouvir o evangelho. Não apenas individualmente, familiarmente, comunitariamente, mas em uma região. E se falássemos de batalha espiritual, poderíamos entender de que há regiões que estão debaixo do potencial e do domínio de Satanás, e de que o Espírito Santo trava a luta, e os anjos de Deus lutam, e os maiores soldados no campo, soldados a pé, no terreno, somos nós, que temos de ir às pessoas e pregar o evangelho, porque anjo nenhum vai pregar e o Espírito Santo não vai pregar. Ele pode até manifestar e trazer o conhecimento, trazer uma revelação, e a gente tem ouvido disso. O próprio apóstolo Paulo foi um desses, que o Espírito Santo se revelou a ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um clarão, Jesus fala com ele, e a Bíblia diz, por que estás fazendo isso? Ou seja, é a revelação de Cristo. Então, o Espírito Santo pode trazer uma revelação, mas a pregação do Evangelho, ela é posta nos meus lábios, nos teus lábios, e isso porque a pessoa do Espírito Santo, ele sente a dor das pessoas. Ele sente a dor das crianças na Síria. O Espírito Santo sente a dor das adolescentes que são levadas para a prostituição na Índia. O Espírito Santo sente a dor dos homens que ficam endemoniados ali na Bahia. O Espírito Santo sente a dor dos jovens que são levados a uma vida de roubo, de gangues. Ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele sente, ele ama. E Jesus, que está lá em cima, ele está trabalhando, intercedendo à destra de Deus Pai, dizendo, Senhor, promove ministério, promove, olha. Então, se nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, vamos ler aí 5 características que apoiam a doutrina da pessoa do Espírito Santo. E agora eu realmente quero ouvir vocês. Vocês ainda não leram, senão a Sônia e a Vânia têm mandado o texto, mas eu quero que você possa ler. Será de que eu posso pedir ao polaco para ler em João 14, 26? Eu vou pedir ao Gegé. Gegé está aí? Eu creio que ele está. Eu creio que o Gegé está aí. Pelo menos eu vi ele, estou procurando. Se não tiver, Dúnia, leia aí Atos 8, 29. Eu vou pedir ao presbítero Arlindo, por favor, leia aí Atos 15, 28. E eu vou pedir Leonel, eu creio que Leonel está em Portugal ou está em Angola, não sei onde é que o Leonel anda nesses dias.
1 Coríntios 2, 10, 11. E depois alguém leia Efésios 4, 30. E vamos assim participar da leitura. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia e leia para nós o texto. Eu vou começar com a primeira característica. Qual é a primeira característica que nós podemos dizer que apoia a doutrina da pessoa do Espírito Santo? É de que o Espírito Santo ensina e faz lembrar. Nós já lemos o texto e gostaria que você lesse de novo. Quem vai ler aí? João 14, 26. Quem vai ler? A paz do Senhor? Paz. Sim. João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito bem. Então, ensinar e fazer lembrar, Polaco, é o quê? É uma ação inteligível, ou seja, é uma ação que você precisa trabalhar com a pessoa, você precisa comunicar. Estou certo ou estou errado? Tá certo, pastor? Sim. Se eu te faço lembrar, eu tenho que te dizer, Polaco, não, meu amigo, olha, lembra que eu falei assim, assim, assado? Eu estou apelando à tua consciência. Eu estou apelando à tua memória. Então, se o Espírito Santo apenas é uma energia, se o Espírito Santo é apenas uma força cósmica, não tem capacidade. Porque o universo, diferente e contrário à crença popular, o universo não fala. O universo não sente. Os panteístas dizem que tudo é Deus. Não é. Porque esse copo que eu estou bebendo aqui, isso aqui não é Deus. Isso aqui é uma caneca. Que por acaso tem um produto bom aqui dentro. Mas não é Deus. Deus pode usar esse elemento para me fazer lembrar alguma coisa diferente. Mas quem foi que me tocou? Quem foi que falou comigo? Foi o Espírito Santo. Ele usa os astros, ele usa um acontecimento para me ensinar algo. Muitas vezes nós estamos lendo na Bíblia e é o Espírito Santo que nos revela e nos ensina. Então, o Espírito Santo, sendo pessoa, ele vai nos ensinar e nos fazer lembrar. Quem pode ler Atos 8, 29 agora, por favor? A paz do Senhor, igreja. Paz. Vou ler a palavra em Atos 8, 29. Assim diz a palavra do Senhor. E o Espírito diz a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Amém? O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te. Então é algo inteligente, porque vê medição, vê alguém que está ali e você está longe, é inteligente. Porque ele poderia até dito: ô Filipe, berra aí, dá um grito aí. Mas não foi isso. Aí você me pergunta: pastor, como é que o Espírito Santo fala? Será que eu tenho de começar a ouvir alguma coisa? Cuidado com isso, porque eu não estou falando agora de doença mental. Pastor, estava andando na rua e eu comecei a ouvir alguém falar comigo: Júlio, eu sou tua mãe. Não é isso não, irmão. Eu não estou falando disso não. O Espírito Santo falar tem a ver com eu ter uma impressão no meu coração. Lembra que eu estava falando no início do culto, que eu disse de que eu fui escovar meus dentes alguns dias atrás, orando a Deus, acordei de manhã cedo, estava orando, dizendo: Senhor, o que é que eu vou ensinar? Fala comigo, porque eu pensava de que eu iria falar ainda sobre Cristo. E quando eu chego na casa de banho, houve uma impressão em mim. Algo disse para mim: a pessoa do Espírito Santo. Eu não ouvi com o meu ouvido. Entende? Então é diferente. Agora, pastor, o Espírito Santo então não fala audivelmente? Pode até falar.
E você pode ter a capacidade de ouvir. Ele fala por sonho, ele fala por várias outras maneiras, ok? Mas muito bem. Presbítero Arlindo, leia aí o texto. É Atos 8:29 que o irmão vai ler? É Atos 15:28. Não, desculpa. Leia aí não, perdão, é o 15:28 agora, desculpe, porque a Dúnia já leu o 8:29. Sim, 15:28. Leia, por favor. É Atos 15:28. Sim. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E é a mesma coisa que diz 1 Coríntios 12:11. Pareceu bem. Ora, dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós significa de que nós tivemos uma comparticipação nessa situação. Porque o Espírito Santo falou e nós, então, também pensamos e dissemos, não, realmente é bom. Ou seja, o Espírito Santo toma decisões, e se ele toma decisões, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia. Eu não posso ligar e desligar o Espírito Santo, eu posso ligar e desligar essa luz que está aqui do meu lado, tá vendo? Estou ligando e desligando. Mas o Espírito Santo não é assim, não é uma energia, ele é uma pessoa. E, portanto, vemos aí de que lhe pareceu bem. Quem pode ler ainda 1 Coríntios 2, 10 e 11? É o Leonel que vai ler? Eu não sei se o Leonel está na linha. Paz do Senhor. Paz, Leonel, que bom te ter aqui. Leia aí. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Que lindo, que lindo. Eu creio que nós deveríamos dar uma salva de palmas virtual para esse texto, porque fala do Espírito Santo como uma pessoa que raciocina. Ou seja, ele tem a capacidade de conhecer, ele tem a capacidade de entrar, ele tem a capacidade de discernir. Então, mais uma vez, vemos aí de que o Espírito Santo é uma pessoa. Quem pode ler Efésios 4:30? Quem pode ler esse texto? Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Paz, Luzia. Diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? Eu te pergunto, Luzia, responde aí. Quantas vezes você já chegou na ficha elétrica, numa lâmpada, num gerador de luz e você falou mal e a energia se entristeceu? Pastor, muitas vezes, quando às vezes a energia vai, a pessoa diz, tinha que ser agora, é muita coisa, pastor. Não, mas foi você que se entristeceu ou foi a energia que se entristeceu? É isso que eu estou perguntando. Foi você que se entristeceu, não foi a energia, foi você que se entristeceu. Ou seja, a energia não pode se entristecer. A luz não se entristece. Quem se entristece é quem tem emoção. Quem se entristece é quem tem volição. Quem se entristece é quem tem inteligência. Quem se entristece nesse caso, o Espírito Santo, ele se entristece. Obrigado, Luzia, pela leitura. Então, vemos aí texto após texto que confirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Na próxima vez que lhe chegar alguém batendo na porta, dizendo de que não, o Espírito Santo não é Deus, mande para a rua, porque você agora já viu vários textos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? E, mais uma vez, pessoa não tem a ver com corpo, não tem a ver com cabeça, tronco e membros. Isso é um corpo, não é uma pessoa. Uma pessoa, mais uma vez, é um ser que contém volição, intelecto e sentimento, ok? Então, Deus Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e, portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. E já agora, os anjos são pessoas? Quem quer me responder? Os anjos são pessoas ou não?
Sim ou não? Tem muita gente que estuda a Bíblia nessa sala aqui, nessa noite de ensino. Me respondam. Um anjo é uma pessoa? Não, pastor. Não, por Anjo que não. não? Por que não? Por que você diz que não? Porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, pastor. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se é uma pessoa. Sim, Vamos analisar, só um instantinho. E eu não quero aqui te reprovar, eu só estou te ajudando. sim, pastor. Um anjo, de acordo com o que nós temos lido na Bíblia, um anjo sente, tem emoção? Sim, porque ele foi lançado no fogo do abismo. E se é lançado no fogo do abismo é porque sente, ok? Tem emoção. Ora, se um anjo ele tem inteligência e foi contra Deus e foi transformado em um demônio, é porque tem inteligência. Mais uma vez agora, será de que um anjo tem como é que eu disse? Volição? Sim, ele escolheu e ele escolhe. Claro que eu entendo o que você disse, Polaco. Ele não é um ser humano para salvação. Isso não. Ou seja, ele foi criado e está na eternidade. Ele não é perene, ele é diferente. Mas foi criado com as características de um ser. E, portanto, ele é um ser, ele é uma pessoa. Então, entendemos aí de que quando a gente fala que é uma entidade, é uma pessoa. Por quê? Porque sente, porque tem volição, tem intelecto, etc. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, como parte da Trindade, ele tem volição, ele tem intelecto e ele tem, então, como é que estavam dizendo? Os três aí, volição, intelecto e sentimento, ok? Então, vemos aí essas características. Agora, outra pergunta. Vamos fazer outra pergunta agora para vocês pensarem mais. Porque a gente não pode somente ouvir, a gente tem que pensar. Um animal é uma pessoa? Agora o pessoal está de pé atrás, não quer falar. Vamos entender. Não é uma pessoa. Por quê? Porque talvez até pareça que tem sentimento, mas tem instinto. Já viu um cão filho que monta numa cão cadela para transar, para fazer mais filhos? Por quê? Porque não há um sentimento e, portanto, não há moral. Pode ter um grau de inteligência. Uma árvore, uma flor. Eu já ouvi falar de pessoas que dizem eu falo com a flor porque a flor fica mais verde. Essa pessoa está ficando doida, porque a flor não tem sentimento. A flor não tem intelecto. A flor é criação. O cachorro é criação. Os astros são criação, mas não é uma pessoa. E entenderam agora? Ou seja, instinto não é sentimento. Instinto não é emoção. Então ele começa a aprender, o cão começa a aprender. Eu tenho aqui uma cadela linda, que a Sônia gosta muito de dar beijinho nela, né, Sônia? Toda vez que ela vê a minha cadela, a Sônia corre fugindo dela. Essa cadela nós ensinamos a ela. E você tem de ensinar. Então ela tem um grau de inteligência, mas não tem sentimento. Por que que o cão, então, ele fica ali perto de alguém e tal? Não é porque tem sentimento, não. É porque tem instinto. É diferente. Então não é uma pessoa. Você não pode ter uma comunicação. Se o animal fosse pessoa, se o pássaro fosse pessoa, então eles deveriam ser salvos para a eternidade. Foram salvos no dilúvio para continuar a criação, porque Deus não destrói sua criação. E o dilúvio, quem enviou o dilúvio foi Deus. Ok? Muito bem. Vamos passar adiante para nós terminarmos, porque temos 5 minutos e eu quero concluir aqui o tema da pessoa do Espírito Santo. Quais são as funções atuais desse outro Consolador? Jesus o chama de Alum Paracletum, ou seja, o Consolador que tem a mesma essência. É o convencimento do ouvinte. Então, João 16:8 fala sobre isso, de que ele convence da justiça, do juízo.
é de convencer. É a da atuação de revelar a Cristo. É o que o Espírito Santo faz de melhor. Então, a primeira coisa que ele faz junto à pessoa que não lhe conhece, que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, é de convencer. E convencer significa de pôr propostas, de fazer algo que pode até trazer como é que se diz? Trazer o conhecimento de Cristo. Agora, a segunda coisa de que ele faz, o Espírito Santo faz aí, é da regeneração do homem, o que nós chamaríamos de santificação, aonde em Gálatas 5, 22, 24, existe aí o fruto do Espírito, cujo fruto do Espírito é o fruto do novo nascimento. Tem o fruto da carne e tem o fruto do novo nascimento. Então, a regeneração do homem. Então, o que o Espírito Santo faz aí é trazer regeneração no homem. Uma vez que o homem é convencido, o Espírito Santo trata de regenerar. Isso com a atuação de Cristo na vida do homem. Terceiro, agora que o homem está regenerado, agora que ele faz parte da igreja, ele agora recebe do Espírito Santo apoio constante. E isto pela manifestação da sua presença. A manifestação da presença do Espírito é o quê? É o que está escrito aí, nós já lemos, nós não vamos ler de novo agora. É aquilo que ele fará, ele trará glória a Cristo e estará no meio da igreja, e estará através da profecia, através da língua estranha, através da cura divina, através de todos aqueles dons que nós vamos falar sobre eles lá na frente. Não hoje, claro. Mas é o apoio constante à igreja. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ok? E depois é o da testificação. E eu gostaria de... Laís, será de que outra pessoa poderia ler em Romanos 8,16? Quem pode ler 8,16? Porque é muito importante esse texto. É da testificação, ou seja, o Espírito Santo está sempre testificando de Cristo. Vamos ler? Quem pode abrir a sua Bíblia? Outra pessoa que ainda não leu? Márcia Zatti, temos aí Sônia Aristócles, temos a Laurita, temos o Bruno. Quem quiser, abra sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, leia Romanos 8,16. Temos muita gente com Bíblia. Leia aí. Diz assim a palavra do Senhor. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Muito bem. Então, a testificação aí tem a ver com o quê? Tem a ver com ele garantir no homem que você está ligado, ou seja, ele dá testemunho, ou seja, pergunte a si próprio, sou salvo? E o Espírito Santo trata logo de testificar em teu coração que você está ligado com ele. É a testificação, ou seja, é a manutenção da salvação. A outra função atual deste outro Consolador, que é o Espírito Santo, é ensinar aos crentes. E ensinar aos crentes aí tem a ver com revelação do conhecimento, bem como conhecimento da revelação, ok? E Jesus fala sobre isso nesse próprio texto de João 14, 26. Revelação do conhecimento, porque teve muitas coisas que Cristo revelou e ele continua a nos revelar pela sua palavra, mas tem muita coisa na palavra que foi revelação direta do Espírito Santo a Paulo, a Pedro, a João, ok? Mas ele nos revela seu conhecimento. Quantas vezes estamos estudando a Bíblia para nós próprios, no devocional, ou para apresentarmos algo na igreja, e de repente vem uma luz, vem algo que você disse, uau! Você não aprendeu isso na escola, você não aprendeu isso em lugar nenhum, mas faz sentido. É o ensino do Espírito Santo pela revelação do conhecimento, mas também o conhecimento da revelação, porque ele nos leva de volta à sua revelação. E por isso, de que nada que nós ensinamos como doutrina, nada de que você prega ou ensina,
pode simplesmente ser algo que você acha que é uma boa ideia. Não pode. Tem de ser algo que o Espírito Santo nos ensina. Isso é importante. E sexto, desculpa, eu fiz um erro aí. 1, 2, 3, 4, 4 não, é 4, 5, 6. Então, sexto lugar é um enchimento aos salvos. E em Atos 2:4, eu não vou ler, você leia. Quem pode ler? O Leonel já leu, e já leu 2 vezes, Sônia já leu. Outra pessoa que possa abrir sua Bíblia em Atos 2:4. É uma passagem muito conhecida, vai ser o último verso dessa noite e eu vou concluir aqui. Quem pode ler para nós, por favor? A paz do Senhor, amados, no livro de Atos 2:4. A irmã Luzia está com a voz grossa, que é isso? Daqui o irmão Delcio, pastor. É o Delcio. Obrigado. Delcio, leia aí, por favor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito Esta é a bem. palavra do Senhor. Uma leitura muito importante para nós, porque diz de que todos foram cheios. Esse copo aqui não está cheio, está com um pouquinho, mas quando encher, ele vai começar a transbordar. E nós vamos falar sobre isso, com certeza, na quarta-feira que vem. Então, em conclusão, termino aqui. Estar fundamentados na doutrina do Espírito Santo, ou seja, em paracletologia, não apenas nos dá âncora para a teologia da Trindade, mas para a vida cristã quando se fala de frutos e dons do Espírito. Entender quem é o Espírito Santo, todavia, vai mais além do que um simples estudo bíblico hoje. Todos nós precisamos de experiências com eles. Amém, queridos? Muito obrigado por você ter estado comigo, ter estado com todos nós nessa graça, nessa bênção que é a noite de ensino. E eu quero dizer que é sempre bom ter você que vem de outro país, ter você que é nosso filho na fé e que está em outro lugar. E olha, tudo isso é porque o Senhor nos ajuda e queremos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus para que Ele nos dê a graça, para que Ele nos dê a capacidade de conhecer e continuar a conhecer o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Pai da glória, nós queremos te agradecer pela palavra, queremos te agradecer pelo ensino, queremos te agradecer por todos esses meus irmãos que estiveram juntos e tudo isso nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo seja na realidade aquela pessoa da Trindade que está se manifestando a cada dia em nossas vidas conosco e que nós possamos, Senhor amado, continuar a conhecê-lo cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.